Beijo aí, meu povo. Mateus, capítulo número 14. Mateus, capítulo número 14. Você já pode abrir sua Bíblia e já pode começar a curtir bastante e compartilhar, tá bom? Mateus, capítulo 14, porque agora é a pregação da palavra. Tem matéria de Israel aqui, né? Vocês viram, né? Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 14. Eu vou ler a partir do versículo de número 20. Eu vou ler a partir do versículo de número 1, tá bom? 22, desculpa. Mateus 14, versículo de número 22 a seguir. Enquanto você abre aí a sua Bíblia. Obrigado você que é novo inscrito no canal, você que já é inscrito há bastante tempo, você que não se inscreveu ainda, fique à vontade de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos esta noite. Pastor Humberto correu aqui e me deu o endereço da igreja. Ao lado do antigo Detran, Avenida Paris, 829, Praia do Morro, Guarapari. É onde vai estar agora situado o nosso templo, aqui em Guarapari. Versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Louvado seja Deus. Versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta palavra que os discípulos disseram para Jesus aqui, eu já expliquei vocês em outra live. E eu quero voltar a explicar isso aqui num contexto. Você precisa entender essa passagem. Porque os discípulos não tinham visto ainda Jesus fazer milagres, acalmando vento e tempestade, mexendo com a natureza em si. Eles estavam acostumados a ver Jesus curar cego, fazer milagres com o ser humano. Mas quando se tratava de natureza, era coisas que eles acreditavam que divindade ou alguém que era ligado realmente a Deus tinha poder, como o próprio Deus, de mexer em toda a natureza. Então, quando eles veem Jesus fazendo esse tipo de coisa, eles entendem que Jesus é Deus. O tempo todo Jesus disse que era Deus. Quem vê ele, vê o Pai. O tempo todo Jesus ensinou sobre isso para os seus discípulos. Mas, na verdade, eles ainda não tinham visto. Eles ouviram Jesus falar. Jesus ensinou a eles, dizendo que eles pediam um sinal, mas ele estava ali como sinal. O sinal que foi dado do profeta Jonas seria dado com ele. O Senhor deu muitos indícios de que ele era Deus. Só que até então, eles ainda não tinham visto nada que provasse a deidade de Jesus. Que provasse que Jesus era Deus. Então, nesse contexto,
Eu vejo Jesus separando esse momento, preparando este momento e separando este momento para ter esta prova para os discípulos, para esse grupo de escolhidos. Porque o Senhor precisava que eles acreditassem, que eles confiassem, que eles vissem. Porque certamente Jesus já tinha feito outros sinais. Mas agora eles estão vendo Jesus andando por cima das águas. Jesus andando por cima das águas não é mais o Jesus que andou como homem. Jesus andando por sobre as águas é um Jesus que já tinha sido ressuscitado. Só que agora eles estão vendo que verdadeiramente Jesus era Deus. Jesus era Deus. Eles estão vendo Jesus andar por cima das águas. É um sinal de que Jesus dá para eles. Jesus foi orar à parte. Gente, perdoa aqui. Jesus foi orar à parte no monte. E deixou eles andarem sozinhos. Irem sozinhos para o outro lado do mar. Eles foram só. Jesus sabia que nesse momento ele precisava confortar o coração dos discípulos, dando a eles um sinal de que ele era Deus. Eles não estavam esperando. Eles não estavam aguardando. Jesus precisava mostrar para eles, para que eles tivessem a sua fé estabilizada, firme, forte. Agora percebe uma coisa. Vê Jesus multiplicar pães. No versículo de número 13. O sinal da multiplicação dos pães. Milagres como esse. Vê Jesus curar cego de nascença. Vê Jesus curar paralítico. Vê Jesus multiplicar, fazer sinais. Jesus agora está entre eles, ainda em terra, sem ainda ser ressuscitado. Desculpa, eu falei com os irmãos que Jesus já tinha ressuscitado, não tinha ainda. Mas eles todos os dias viam sinais de Deus. É como você, como eu, como nós. Todos os dias vemos sinais, provas de que realmente Deus está conosco. De que realmente Deus é na nossa vida. Mas há situações que nos fazem duvidar. Veja que Jesus sabia que eles iriam para o outro lado do mar. Jesus fez com que eles andassem para o lado de lá. O Senhor disse, vai vocês para lá sozinhos, porque eu vou orar. Ele foi a um monte à parte buscar a Deus, orar ao Pai, e deixou com que os discípulos fossem para o alto mar. Há momentos que o Senhor permite que você e eu ficamos sozinhos em situações. Nem sempre Ele vai estar com você naquele momento ali, provando para você o tempo todo, mas Ele está com você. Mesmo que ao tempo você olhe e você diz assim, meu Deus, parece que Deus se afastou de mim. Parece que Deus não está me vendo, parece que o Senhor se escondeu de mim. Eu lembro a palavra pela manhã que eu li que Davi disse, Senhor, no clamor que Davi fez a Deus, Davi disse, Senhor, não esconde de mim teu rosto. Não esconde da minha oração, porque há momentos na sua vida, há momentos na nossa vida, que parece que Deus se afastou para longe. Parece que Deus está lá no céu e nós estamos aqui na terra. E não é isso, a verdade é que Ele está conosco aqui. Ele está aí, exatamente agora, enquanto eu prego para você esta palavra. Ele está exatamente aí, através desse canal, desta palavra, através da sua própria vida, que é a igreja dele, aí onde você está. São inúmeras as provas de que Ele está conosco, mas Ele quer que nós provamos que verdadeiramente nós acreditamos que Ele está conosco. E exatamente nesse momento que Jesus está no monte orando e de longe observa os discípulos remando contra a maré. Veja aqui no livro de Marcos, o mesmo capítulo de Marcos, capítulo número 6. Capítulo número 6. A partir do versículo de número 45.
Jesus vê eles no alto mar e eles estão tão aterrorizados porque eles estavam remando e o vento era contrário. Versículo 48 do capítulo 6 de Marcos diz: e vendo que se afadigavam a remar, Jesus estava vendo. Oh, glória! Ele anda sobre. Jesus estava vendo. Versículo 48, e vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, queria passar adiante deles. Jesus viu que eles estavam fadigados, remando, e parece que o vento era contrário, e quanto mais eles remavam, mais eles se complicavam no alto mar. E o Senhor ficou de longe olhando, para ver qual seria a atitude deles. Mas, ao amanhecer praticamente o dia, na quarta vigília da noite, aproximadamente às 3 para 4 horas da manhã, um momento que você não espera, um momento que você, essa quarta vigília da noite aqui, é aquele momento de densas trevas, é o momento em que o dia nem amanheceu e também nem se pôs totalmente, né? A noite nem foi embora e nem chegou o dia. É aquele momento que você está aguardando o sol raiar e ao mesmo tempo ainda falta aí algumas horitas para completar aí o dia. Então é exatamente nesse momento que o mar está bravio, que o vento está soprando contrário. Não estava chovendo não era tempestade. Não era tempestade de chuva. Era o vento que estava soprando forte e levantava as ondas. Levantava as ondas sobre o barco. E ele, despedindo a multidão e observando os discípulos remando. Eita, que Deus está falando com você nesta noite. Jesus está te observando, você está remando, e o vento está soprando, e parece que nunca vai amanhecer o dia. Terra na Soremandará. Parece que o dia nunca vai amanhecer. Mas Pedro não está sozinho no barco. Tinha mais no barco com eles, os discípulos estavam no barco. Tinha mais pessoas juntas. Era para um dar força para o outro. Era para um dizer para o outro: gente, vamos embora se acalmar aqui, porque eu sei que Jesus está, né? Foi ele que mandou vir para cá. Ele tem certeza que a qualquer momento ele vai chegar aqui. Mas estava todo mundo com medo. Estava todo mundo com medo. Está aí no versículo de número... No versículo de número 22, está aí. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não adianta remar com vento contrário. Você vai remar contra a maré. O vento está contrário, você está remando, e quanto mais você rema, mais você se complica. Quanto mais você tenta, mais você se complica. Veja aqui. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Jesus, porém, caminhava por cima das águas. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Não foi só Pedro que gritou. Os discípulos, vendo Jesus caminhar, fazer algo que eles nunca tinham visto. Caminhar por cima das águas era coisa que eles não tinham visto ainda. Dominar o mar embaixo dos teus pés era coisa que Jesus não tinha feito ainda. Exclusivamente nos evangelhos sinóticos, nesta passagem, tanto em Marcos como em João capítulo 6, Jesus anda por cima das águas. Era algo diferente. Era algo assustador. Eu não vou culpar os discípulos. Eu não vou dizer que eles eram medrosos, porque ver Jesus na quarta vigília da noite, já para amanhecer o dia, o vento soprando contrário,
o vento soprando contrário. Jesus chega andando por cima das águas, eu tenho certeza que você também sentiria medo. Tenho certeza que você também teria medo. Jesus chegou andando por cima das águas. Eles se assustaram. Eles nunca tinham visto aquilo. Primeira vez que eles estão vendo. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é que você não vai afundar nesta luta. Todos os indícios diziam que o barco afundaria. Todos os indícios mostravam que eles naufragariam naquela noite. Jesus sabia que eles estavam ali. Foi o próprio Jesus que ordenou que eles fossem para o outro lado. Jesus quis pegá-los de surpresa. Quis mostrar para eles que ele era Deus, que dominava o mar, o vento, a tempestade, que andava por cima de situações que para eles era improvável. A palavra de Deus para a sua vida esta noite. O que é impossível para Deus? O que é difícil para Ele fazer? Aquilo que possa parecer mais diferente para você, algo que você nunca viu, ainda é Ele no controle. Ainda é Ele provando a sua fé. Ainda é Ele dizendo, eu estou aqui. Ele anda sob, eu estou no controle. Eu ando como se estivesse andando no chão. Não tem dificuldade, não tem mar bravio, não tem onda forte, não tem vento forte. Eu ando, não tem vento contrário, eu chego. Eu chego andando, eu domino a situação. Eita! Eu domino a situação. Eu tenho controle. Quando Jesus vai chegando em alto mar, andando por cima das águas, eles todos sentiram medo de ser um fantasma. Porque há situações na sua vida, há situações na nossa vida, que parece que nós criamos a situação e vemos as coisas do jeito que está, mas não é, é Deus permitindo o vento soprar, a coisa ficar séria, porque Ele quer que você acredite, mesmo que você olhe e veja, pensa, é um fantasma, é uma luta que eu nunca vi, é algo surreal, é algo diferente, eu nunca vivi isso aqui. Eita Deus! Eu nunca vivi isso aqui, pastora. Primeira vez que eu estou passando por isso. Eu não sei lidar com essa situação. Eu não estou sabendo lidar com isso, é a primeira vez que eu estou passando por isso. Tem pessoas na minha live esta noite que o Espírito Santo está falando para você. Esta luta é nova para você, para mim não é. Você nunca viu algo parecido acontecer nessas últimas horas, nesses últimos meses ou neste ano? Parece que é algo novo, terrível, é um fantasma que está aparecendo, mas não é. É Jesus andando e indo ao seu encontro de forma diferenciada. E isso vai te trazer, sim, a princípio, um certo temor, um certo pânico. Mas quando ele se aproxima, ô glória! Pedro, aquele que sempre era meio que agitado, meio que dizer, Senhor, todo mundo pode negar, eu não. Ele vai levantar a voz no barco e vai dizer, Senhor, é o Senhor mesmo? Então me manda aí ter contigo por cima das águas. Ô corajoso! Ô corajosa! Ô glória! Hein? Pedro diz, Senhor, é o Senhor de verdade? Meu Deus, que coisa! É o Senhor de verdade! É o Senhor! É o Pedro! Louvado seja Deus! Então vem! Deixa eu ir então, Senhor, por cima das águas. Porque na primeira impressão que dá, quando Jesus diz assim, não tem mais, gente, sou eu. Opa, é Jesus.
Vamos descansar o coração, gente, é Jesus. Aí ele disse, Senhor, Pedro desafiou. Pedro desafiou. Agora você tem que entender, quando você desafia, e o seu desafio faz você ir até o final, sem olhar para o lado, para a direita ou para a esquerda. Pedro desafiou e disse, Senhor, é o Senhor mesmo? Então me chama para ir junto. Ô, glória! Me chama que eu quero ir junto por cima das águas. Tem coisa que é para Jesus fazer, gente. Não adianta você querer fazer. Tem coisas que Jesus é quem faz. Pedro quis ir na coragem, na ousadia. Aí o Senhor disse, é mesmo, Pedro? Vem. Ô, glória! De canturérgia. Tá entendendo? Tem coisas e situações que parece que somos tão corajosos. Queremos fazer o que Jesus está fazendo. Queremos dominar a situação como Jesus domina. Não tem como. Não tem como. A qualquer momento você vai desviar o teu olhar dele. E isso vai fazer você afundar. Pedro se sentiu corajoso naquele momento que o Senhor disse, sou eu, não tem mais. Aí Pedro sai do barco. Aí pronto, aí tá. Pedro sai do barco e vai até ao encontro de Jesus, só que quando ele percebe que ele tá andando nas águas, papai, isso aqui é perigoso demais, gente. O que eu tô fazendo é arriscado. Ô, glória! Aqui Pedro falou, aqui Pedro, andando por cima das águas, gente, isso aqui é perigoso demais. Eu tô andando aqui, mas isso aqui é perigoso. E aí Pedro começa. Porque se você colocar as mãos para fazer alguma coisa, você precisa ir até o final. Não perca o seu foco. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se você disse, eu vou aí, Jesus, eu vou aí, então você tem que ir. Você lançou o desafio, então vai. Não olha para o irmão, não olha para a irmã, não olha para as calúnias, não olha para as perseguições, não olha para a afronta, não olha para o medo, não olha para o perigo. Se você disse, eu vou ter consigo, Senhor, então vai. Jesus disse, vem, Pedro, ô glória, vem. Você se mostrou forte, corajoso, então vem, Pedro. Atitude. Pedro teve atitude. Mesmo que ele sentiu medo, ele, porém, teve atitude. Muitas pessoas sentem medo e não fazem nada. Ficam apenas vivenciando o medo. Não fazem nada. Só que Pedro saiu do barco, ele fez algo difícil. Sair deste mundo de limitações que limita a sua visão. Sair de dentro desse contexto, sabe? Da religiosidade. Daquele que todo mundo quer fazer, mas ninguém faz nada. Eita! Ele anda solto. Daquele que todo mundo tem vontade de ir até Jesus, mas ninguém faz. Pensa, o barco, todo mundo com medo, todo mundo pensando é um fantasma. Mas Pedro foi o único que disse, Senhor, me chama para ir junto consigo. Eu fico pensando, se eu estivesse naquele barco, os discípulos deviam ter falado assim, rapaz, não vai não, é perigoso. Pedro, não vai não, é perigoso. Mas quem estava chamando Pedro, vem Pedro, era Jesus. Era Jesus. Aí veja, versículo de número 29, vou encerrar agora. E ele disse, vem, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, e eu encerro aqui. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Louvado seja o nome do Senhor. Se você resolver sair do lugar que te limita, do lugar que fecha a sua visão,
você precisa ir até o final. Você precisa olhar apenas para Jesus. Pedro sai do barco, vai ir ter com Jesus, só que quando ele vê o perigo, ele sente medo. Porque nós somos muito corajosos enquanto estamos dentro do barco. Somos muito corajosos enquanto estamos em comunidade. Quando estamos juntos. Não é assim? Quando está todo mundo junto, você pode ir, vai que eu te dou cobertura aqui. Mas sair do barco sozinho, ninguém disse com o Pedro, eu vou com você. Não. Os outros discípulos, ninguém disse, Pedro, tô junto. Você vai ter com Jesus? Tô junto. Eu vou junto com você. Se você afundar, eu afundo também. Não. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que acontece. A realidade é totalmente diferente. Quando você decide fazer alguma coisa, as pessoas querem ficar te observando. E quando você está afundando, a palavra em nenhum dos evangelhos que eu falei para vocês aqui, Marcos e João, nenhum deles mostrou algum dos outros discípulos saindo do barco para socorrer Pedro. Não. Pedro disse, Senhor, salva-me. Salva-me. Porque há situações na sua vida, há situações na minha vida, na nossa vida, que o homem não vai fazer nada para te ajudar. O ser humano não vai fazer nada para te ajudar. Vai ficar olhando você sair do barco, vai ficar olhando você afundar e alguns até torcem para que você afunde. Porque uma posição de ter atitude não é todo mundo que tem. Então, quando você tem uma atitude corajosa, como a de Pedro, certamente dentro do barco alguém vai dizer assim, olha lá, para frente. Olha lá para frente, já vai ele, ó, olha lá. Ó. Quer ver que não vai afundar daqui a pouquinho? É assim que acontece, essa é a realidade pregada para você aqui, com palavras muito simples. Essa é a realidade hoje dentro do barco. Ninguém sai do barco porque tem medo. E quando alguém sai, torce que essa pessoa afunde. Quando alguém sai para tomar uma atitude, estamos ao vivo, meu amor, tá bom? Ao vivaço, cenário novo, estamos ao vivo. Quando alguém sai do barco para fazer alguma coisa, ir ter com Jesus, ir ao encontro de Jesus, essa atitude, só ela em si, já causa medo. Porque fazer o que ninguém quer fazer, agir quando ninguém quer agir, Jesus procura os tais que assim o façam. Ele disse, eu procuro os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está procurando alguém que faça algo que ninguém nunca fez, porque Ele fez algo que eles não tinham visto ainda. O quê? Ele andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. E Pedro disse, eu também quero fazer isso. Ô, glória! Eu também quero. Manda eu ter junto, papai. Ô, Jesus, eu quero ir ter contigo. Eu quero fazer isso também, isso é novo. Isso é novo. Eu vou sentir medo, mas eu quero. Eita, glória! Eu vou sentir medo, o perigo é grande, mas eu quero fazer alguma coisa. O Espírito Santo está falando com você nesta live, eu vou orar por você agora. Faça o que ninguém nunca fez. Faça o que ninguém nunca fez.